Olá, querida família, salve o coração imaculado de Maria e o sagrado coração de Jesus. Vamos aqui para o nosso 14º dia falar sobre o coração de Jesus, que ele é um coração docíssimo. Bom, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu me chamo Anderson Reis, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nós empreendemos no mês de maio, o mês mariano, nesse mês, o mês do Sagrado Coração de Jesus. Seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações. Se você não está recebendo as notificações, nós temos um link aqui abaixo, onde nós temos um grupo no aplicativo do Telegram. Ali, com certeza, você vai estar recebendo tudo para acompanhar este nosso conteúdo que quer te aproximar mais da Santa Igreja, de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria e da vida santificada de virtudes. A doçura do coração de Jesus surge sublimes das páginas evangélicas sobre o filho pródigo, que é Lucas 15, ovelha perdida também, tá? Sobre a galinha choca que reúne os pintinhos, que é Lucas 13:34, sobre os milagres da ressurreição de Lázaro, João 11, de 1 a 46, e do filho da viúva de Naim, que é de São Lucas, capítulo 7, versículo do 11 ao 15. Por isso que a gente insiste para vocês entrarem no grupo do Telegram, porque a gente está mandando este PDF para você acompanhar e ler, porque na leitura você pode meditar de maneira mais profunda, tá? A doçura do coração de Jesus revestiu de amabilidade a figura de Jesus, as suas ações, os seus modos, as suas palavras. Com exceção do gesto de mandar embora os mercadores do templo, que está em São Mateus 21, versículo 12 ao 13, e as severas normas contra os escribas e os fariseus. Nossa, eu acho forte isso daqui, viu, pessoal? De Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao 38. E conta Pedro, que foi a pedra de escândalo, São Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 23. Jesus demonstra possuir um coração doce e bondoso em medida sem medida. Até ao apóstolo traidor, Judas Iscariotes, no seu próprio momento da traição, Jesus dirigiu a sua palavra de sofrimento e reclamou docemente: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Na vida do Santo Curadares lemos que alguns fiéis, ao vê-lo, exclamavam: o que terá sido a vida de Jesus se o nosso cura é tão bom? Então, isso que é muito importante, você imagina isso daqui que falaram, né? Eu fico vendo essas palavras assim, e como é bom a vida dos santos. Nossa, isso daqui nos dá tanta asa para rezar, para imaginação, para subir. Eles olhavam o Curadares, e era tanta bondade que emanava do coração daquele sacerdote, era tanta doçura, era tanta abnegação, e aí eles falavam assim: se o nosso cura era tão bom, você imagina Jesus. E como que você faz para você conhecer melhor isso? Como que você faz para fazer essa leitura do coração de Jesus? São João, capítulo 5, versículo 39. Olha, irmão, eu vou te falar uma coisa. Esta palavra que Jesus disse aqui, ó: as Escrituras dão testemunho de mim. Faça uma leitura do coração de Jesus nos Evangelhos. Eu já fiz muito isso daí. E as parábolas da misericórdia, como foi citado aqui, o encontro dele com Zaqueu, como que eu já imaginei, gente, ele andando com Zaqueu, porque ele chamou Zaqueu para descer da árvore. Ele não falou do passado dele, não pediu para ele remendar a vida dele, nada, ele andou com Zaqueu. E o que é esse olhar, essa pureza, essa amabilidade, a ternura de Jesus? Isso daqui é muito impressionante. Ainda mais na vida de São Francisco de Assis, lemos que alguns frades chegaram a chamá-lo não mais Frei Francisco, nem Pai Francisco, mas Madre Caríssima, porque a ternura do santo pobrezinho era verdadeiramente materna e docíssima. Eu não sei quando você lê isso daqui, ou quando você escuta essas meditações, mas eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu tenho vontade de ser igual. Porque uma pessoa olhar para você e enxergar tanta bondade, a ponto de não querer chamar mais de pai, mas Madre Caríssima, porque era tanta ternura que você apresentava no seu comportamento. E uma das coisas, né, o meu temperamento é o mesmo temperamento de São Francisco de Assis. A gente fez os cursos dos 8 temperamentos, aí nesse tempo aí de isolamento parece que está acabando, mas aí você ainda pode fazer, tem a playlist, os 8 temperamentos. O meu é nervoso, e é tão difícil ser esse temperamento. Eu lembro que quando eu fiz o meu teste com o meu diretor espiritual, ele chama Padre Antônio, foi o padre que escreveu o livro, e aí ele chegou e deu risada pra mim, né? Ele falou assim: nossa, rapaz, esse temperamento é terrível, acho que ele e um outro aí, ele falou, acho que são uns dos mais difíceis, tal.
eu fiquei meio que desanimado e sempre quando eu estudo alguma coisa do meu temperamento, falo, nossa, eu poderia ser um temperamento mais forte, um apaixonado, um colérico para ter mais força de ação, ter mais perseverança nas coisas. Sempre me vem a figura de São Francisco de Assis, né? Que a questão não é o temperamento. A questão é o caráter que pode modificá-lo, as virtudes, a graça divina, se você corresponder, rezar e trabalhar, você consegue mudar. E aí, eu tendo esse temperamento e sabendo do poço de miséria, do fundo de miséria que contém, né, no temperamento do nervoso, eu olho para São Francisco de Assis e como Jesus transforma as nossas vidas, irmãos. É o que vai dizer 2 Coríntios 5,17, sabe? Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E por isso que nós precisamos grudar no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele nos modifica, Ele nos dá a sua graça, Ele nos muda, Ele nos faz sermos de orgulhosos e humildes, de invejosos a solícitos, de rancorosos a pessoas que sabem perdoar, sabe? É muito lindo. Se o coração de uma criatura humana pode chegar a ser docíssimo, a medida a se usar para a doçura, a bondade e a benevolência do coração de Jesus é a infinitude. Todo cálculo será ainda inferior à realidade. O seu coração docíssimo fazia exclamar as almas místicas: ó doçura das doçuras. Tinha razão a ardente Santa Catarina de Sena quando repetia sempre a voz e por escrito: Jesus doce, Jesus amor. E Santa Gema Galgani, em êxtase, repetia o nome adorável de Jesus com uma doçura inexplicável e uma ternura inimitável. Aí, pessoal, essas coisas assim que eu fico bobo, sabe? Quando eu fico lendo, eu medito. Você vê, os santos enxergaram Jesus de uma maneira que quase ninguém enxerga, pessoal. E por quê? A vida sobrenatural, a entrega, a vida de oração. Santo Tomás de Aquino não estava errado quando ele disse que a maioria dos homens não sabe quem é Deus. Olha o que eles viram, olha a transformação aqui, o curadar do São Francisco. Pena que nós, com a nossa insensibilidade de coração, fechamos a porta à experiência mais íntima de união de amor com Jesus, que nos faria descobrir a infinita ternura do seu coração que, como diz São Paulo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Primeiro é Colossenses 2,9, ou seja, de toda doçura e de toda bondade. Aí agora vem falar, né? Essa parte do coração amargo. Quanto amargor existe no coração do homem, um amargor mau, capaz de amargurar a própria vida e a do próximo com amarguras profundas. Gente, é só se olhar para as famílias, esse tempo de isolamento que a gente está tendo, pessoas se separando, famílias quebrando, em vez de se amar mais, sabe? Você convive com aquela pessoa, fala assim, cara amargo, pessoa difícil de lidar, tal. Poxa, a gente tem que ser mais virtuoso, para ser prazeroso, sabe? Entre pais e filhos, esposo e esposa, parentes e conhecidos, entre amigos, sem falar das amarguras entre estranhos e inimigos. Senhor, eu não quero ter esse coração amargurado não, Jesus. Nos ajude, Senhor, nós que estamos fazendo aqui, Senhor, este tempo contigo, Senhor, com esse sagrado coração. Nos ajude, Jesus, a não ter esse coração amargurado, a ser um coração como o seu, Senhor, manso, bondoso, humilde, paterno, materno. Encontrar um coração amável e sereno, do qual não esperar amargas surpresas, é muito raro nesta pobre terra. Os corações dos pais confiam e esperam nos filhos, mas quantas amarguras não recebem dessas criaturas? O coração dos filhos confia nos pais, mas quantas vezes os pais amarguram os filhos, desfrutando só para os próprios interesses? Nossa, gente, que... O egoísmo e o orgulho, perdão, a ambição e o ressentimento. Não tem editor, pessoal, vai ter que ser assim mesmo. São as antenas do coração, prontas a captar toda a falha do irmão e a qual reagir com amargos ressentimentos. Eu não merecia isto. Antenas prontas em captar cada mínima ocasião de satisfação e interesse, em desfrutar sem reservas por quem quer que seja. O filho pródigo, que entrevê de poder dar-se à boa vida e ao divertimento, não se dá conta da dor que causa ao coração do pai pelo seu afastamento. É um egoísta. O que para ele contava era só a satisfação de suas baixas vontades. Por que São Francisco de Assis teve que sofrer tanto por causa do seu pai?
porque se desejava somente satisfazer a sua ambição de ter um filho rico e respeitado pelo mundo, sem se dar conta das nobres aspirações do filho, em viver todo o evangelho com heróica fidelidade. E se São Francisco de Assis não tivesse sido forte o suficiente para corresponder à graça? Como que seria a Igreja Católica sem São Francisco de Assis? Poxa, São Francisco de Assis marcou toda a Igreja, a ordem gloriosa franciscana. Quantos santos que vieram depois dele, vendo o seu carisma, o seu exemplo, a sua santidade, por causa de um coração assim. Pela mesma razão, Santa Clara de Assis, Teresa d'Ávila, Tomás de Aquino, Stanislau Kostka tiveram que fugir de casa para poder seguir a chamada de Jesus à vida religiosa. Quando o coração do homem segue os impulsos da carne, o egoísmo se torna sua lei amarga e dura, e se vê contrastado aos próprios interesses. Se solta a mola da aversão e as relações ficam tensas e carregadas de amarguras recíprocas. Amargos sentimentos, amargas palavras, discursos e atitudes amargas, pobres homens que se amarguram uns com os outros. Devemos aprender a substituir o amargor do egoísmo pela doçura da caridade. Assim será difícil ter inimigos e possuiremos muito amigos, como diz o Espírito Santo. A palavra doce multiplica os amigos e acalma os inimigos. Eclesiástico, capítulo 6, versículo 5. Acho que vocês poderiam colocar esse trecho aqui, né, pessoal? Porque tantas pessoas têm esses problemas aqui. Sobe lá no seu Instagram, arrasta para cima, já aproveita, já coloca o link para as pessoas poderem assistir essa aula, porque isso daqui toca muito o nosso coração, né? Então olhemos o coração docíssimo de Jesus, aproximemo-lhe o nosso coração, queira ele torná-lo amável e doce como o seu. O propósito de hoje é perdoar de coração a quem nos amargurou de algum modo. Faz uma lista aí, vê aí na sua vida particular aí sobre isso. E as orações que nós temos que rezar das 127 a 132. Pessoal, eu quero aproveitar aqui bem o final mesmo para fazer uma propaganda. Nós estamos com um kit que é uma pré-venda. Ele ainda não foi feito, as pessoas vão fazer um pagamento adiantado para ter 40% de desconto em 3 livros que nós vamos lançar. Eu quero falar só de um só, porque você pode ver o kit aqui e ver os outros, que é o Jesus Rei de Amor. Quando ele ficava falando aqui sobre Jesus, a doçura, e aí até citou aqui, né, que Santa Gema falava, Santa Catarina, Jesus, Rei de Amor, esse livro é um dos livros mais belos sobre o Sagrado Coração de Jesus, tá? Vai ser o nosso primeiro livro em capa dura, e as pessoas que financiarem essa campanha vão ter o nome na primeira página do livro. Fora isso, vai ter outros 2, e assim, diante de Jesus, pessoal, entendeu? Diante de nosso Senhor Jesus Cristo, eu digo, esse preço está muito bom mesmo, tá? Muito bom mesmo. Nós diminuímos assim a porcentagem de lucro nosso para poder fazer essa primeira campanha. Depois a gente vai subir, vai ficar quase o dobro do preço, tá? Mas esse livro Jesus Rei de Amor, aqueles que são verdadeiros devotos do Sagrado Coração de Jesus precisam tê-lo, tá? Então tá aqui embaixo no link esse kit dessa campanha, adquira, porque para você aprender a amar mais esse coração de Jesus que é tudo doçura e que deve ser o rei das nossas vidas. Até amanhã, salve Maria.